E aí, galera do YouTube, tranquilo? Teacher Dalmy aqui com vocês mais uma vez. Vamos começar nossa aula de hoje, e a nossa aula de hoje será sobre, olha só, can and may. Can and may. O can e o may, eles são verbos anômalos, tá? Ou verbos modais. É a mesma coisa, verbos modais ou anômalos, tá? Então hoje a aula será sobre esses dois verbos, tá? Vamos lá? Vamos começar? Bom, o verbo can, ele significa poder, tá? E a tradução vai ser poder de quê? No sentido de habilidade ou possibilidade, tá? O may, ele é um verbo que tradução dele seria permissão, então ele também tem a possibilidade, né? Ele pode ser usado como possibilidade ou como permissão, tá? Agora vamos começar primeiro a entender o que é um verbo anômalo ou um verbo modal, tá? Bom, nós temos muitos verbos na língua inglesa, tá? E esses verbos, eles são os verbos principais de uma frase e tem os verbos auxiliares de uma frase, certo? Os verbos anômalos, eles também são tidos como verbos auxiliares, por quê? Porque numa pergunta, você pode usar ele próprio para fazer uma pergunta. Por quê? Na pergunta, você tem que ter um verbo à frente, certo? Ou você tem um verbo to be, ou você tem um verbo auxiliar, que é o verbo to do, certo? Então é assim que se faz uma pergunta. Você tem que ter o verbo to be à frente. Se não tem o verbo to be na frase, você usa um verbo auxiliar na frente, que no caso é o verbo to do, ok? A outra forma de se perguntar seria com os verbos anômalos, tá? Porque eles têm esse poder de poder ser usado à frente sem qualquer outro verbo, sem verbo to be, sem verbo auxiliar to do, tá? Então eles têm esse poder, todos os verbos anômalos. Hoje vamos falar só sobre dois, que é o can e o may, tá? Qual é a outra diferença entre esses verbos? Olha só. Se eu digo I work, eu trabalho, certo? Muito bem. Esse verbo, ele faz parte dos verbos normais, tá? Da maioria dos verbos, digamos 95% dos verbos, é um verbo normal. O que é um verbo normal que eu quero dizer? Que não são verbos auxiliares, nem são verbos anômalos, tá? É um verbo comum, tá? E o que acontece com esses verbos comuns? Eles são flexionados na terceira pessoa do singular no presente do indicativo, tá? O que quer dizer isso? Para eu conjugar esse verbo, para eu dizer aqui, ó, eu trabalho, eu digo I work. Mas para eu dizer, usar a terceira pessoa do singular no presente do indicativo, que no caso é she ou he, esse verbo tem que ser flexionado. Que flexão é essa? Nesse caso dele, é um S, tá? Então, I work, she works, tá? Então, essa é a flexão verbal que existe com qualquer verbo, tá? Aí, o que acontece? Esses verbos anômalos ou verbos modais, eles não precisam disso. Eles não são flexionados, tá? O que acontece? Você usa o verbo can ou may na conjugação da primeira pessoa até a última, que é they. Todos eles da mesma forma, tá? Então aqui, ó, seria assim, que eu digo mesma forma, é porque ele não tem flexão. Então seria, eu começo aqui com I can, o she também vai ser can. Não tem nada, não tem S, não tem nada, não tem flexão. Não existe flexão dos verbos anômalos, tá? Então você vai dizer I can, você vai dizer she can. E o verbo work, vocês viram aqui, que era I work, she works. O verbo see, I see, she sees. O verbo falar, I speak, she speaks. O verbo conversar, I talk, she talks. Esse Szinho é a flexão verbal, tá? E esses verbos, eles não são flexionados. Então, I vai ser can, o she vai ser can também. Mesma coisa com o may. Você vai dizer I may e você vai dizer she may. Tá? Então o may é a mesma coisa.
I can, she can, I may, she may. Não tem S, não tem flexão, tá bom? Isso é uma particularidade dos verbos anômalos, tá? Ou modais. A outra particularidade desses verbos é a seguinte. Ok, olha só a diferença desses verbos. Aqui eu tenho o verbo like e eu tenho o verbo eat, que é o verbo comer e o verbo gostar, tá? Então o que acontece? Eu vou dizer I like to eat, eu gosto de comer o que você quiser. Eu coloquei maçã aqui, você pode comer o que você quiser, você pode gostar do que você quiser, tá? I like to eat apple, I like to eat tomato, banana, whatever, alright? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que aqui eu tenho um verbo, aqui eu tenho um verbo. Então eu tenho um to na frente desse verbo, certo? Esse to, ele serve para quê? Para colocar o verbo no tempo presente infinitivo, tá? O que é isso? Vou mostrar aqui, ó. To eat. Ele tá assim, né? To eat. Quer dizer que esse verbo aqui é o verbo comer, tá? Comer. Essa terminação em português te diz que o verbo está no presente indicativo, certo? Então, o verbo comer é um verbo, está no presente indicativo, certo? Essa terminação, ar, ir, e aí vai. Essa terminaçãozinha que diz isso. Em inglês, não é isso aqui, porque nós não temos isso aqui, nós temos isso aqui. Então, esse to, a função dele é dizer que esse verbo está no infinitivo. Ou seja, esse verbo aqui, você vai traduzir ele como com a terminação er, comer. Essa terminação, quem diz que está essa terminação, é esse to aqui, tá? Então, o to coloca o verbo, qualquer verbo, na função infinitivo, que é essa aqui. Então, esse verbo é comer. Então, eu gosto de comer. Então, eu sei que aqui é comer porque eu tenho to, tá? O que acontece com o verbo can e may? Não se usa o to, tá? Eu coloco aqui, ó. Esse to tá aqui, ó. Esse to tá dizendo que esse verbo está no infinitivo, que é eat, né? Muito bem. Esse verbo não tem o to, você não coloca o to. E ele está no infinitivo, verbo poder. Então ele não carrega esse tozinho aqui, tá? Olha só, outro exemplo. Então olha só o outro uso aqui do can, né? Aqui eu vou usar o can com a habilidade ou possibilidade, depende da frase, né? Nesse caso aqui, quando eu falo I can swim, o que está acontecendo aqui? Eu estou dizendo que eu tenho a habilidade, que eu consigo nadar. Então, se você me jogar numa piscina, me jogar no mar, eu sei dar aquelas braçadas e sei flutuar ou nadar realmente. Então, isso é uma habilidade, né, de poder nadar. Porque se você não flutua, você afunda e morre afogado, não é isso? Então, aí nesse caso, você não consegue nadar. Aí seria I can't. Se alguém te joga na piscina e você afunda, então, isso quer dizer o quê? Que você não pode nadar. Então, I can't swim. Então, você não tem a habilidade, você não conseguiu aprender como é que se nada. Se alguém te joga na piscina, bem funda, e você está flutuando, está ali em cima, tranquilo, nadando, então você pode nadar. Então, você tem a habilidade, você consegue dar as braçadas e nadar. Te joga no mar, você está fazendo um passeio de barco, de navio, o que for, aí você te joga no mar, ou você pula no mar. Você consegue ficar sem afundar? Então você sabe nadar. Então, I can swim. Então, isso é o uso do can como habilidade, tá? O can é habilidade. Então, I can swim. Aí, eu disse para vocês que esses verbos, eles são poderosos, né? Eles fazem a pergunta com eles mesmos, né? Então, essa frase aqui, por exemplo, eu posso fazer uma pergunta fazendo o quê? Só colocando o verbo à frente. Funciona igual o verbo to be, porque o verbo to be é assim, você põe o verbo to be à frente, acabou, é a pergunta, né? E os verbos anômalos, ou modais, eles podem fazer isso. Então, se eu quero fazer uma pergunta com essa frase, eu ponho o verbo à frente, aí fica Can I swim? Can I swim? Tá? Só que o que eu fiz aqui, ó, só isso, ó, coloquei o verbo à frente. Então ficou Can I swim? Igual você faz com o verbo to be, tá? A resposta para isso aqui vai ser o quê? Yes, I can. Ou então, no, I can't. Tá?
Então, can I swim? Yes, I can. No, I can't. Você quer perguntar de uma terceira pessoa se ela pode nadar, se ela consegue nadar? Você vai só mudar o pronome, tá? Aqui vai ficar can she swim? E aqui, ó, se eu colocar aqui I can ou I can't swim, certo? O can, o can't, isso aqui não vai mudar com os pronomes. Por quê? Como eu disse, esse verbo ele não é variável, ele não é flexionado, tá? Então, se eu tirar aqui, ó, se eu tirar esse sujeito aqui e colocar o she, não vai mudar nada. Vai ficar she can swim. O verbo continua a mesma coisa. Ele não é flexionado. Apesar de estar usando terceira pessoa aqui, ó, she. Mas não flexiona, tá? Então, she can swim, ok? E aí, o que acontece? Na negação também, vai ser a mesma coisa. Só mudar aqui, ó. Não mudou nada, tá vendo? Ó? She can't swim. Então, é um verbo tranquilo de se usar, um verbo mais fácil de se usar, porque ele não tem flexão verbal. Ele é o mesmo do pronome I, do primeiro pronome que é o I, até o último que é o they, tá? Todos os pronomes I, you, he, she, it, we, you, they, todos eles você vai usar o mesmo verbo sem flexionar, tá? Então aqui ficaria assim, she can swim, she can't swim. E se for a pergunta, eu posso mudar também aqui, posso colocar o she, tá? Aí ficou, can she swim? Aí a resposta vai ser, yes, she can. Aí você muda aqui, porque eu mudei o pronome aqui, então você muda aqui também. Vai ficar, yes, she can. E aqui negativo é a mesma coisa, só mudar o pronome. Vai ficar, no, she can't. Yes, she can. No, she can't. Tá? Yes, she can. No, she can't. Então, esse foi o uso do can, habilidade, ok? Vou apagar aqui para colocar outro exemplo, ok? Ok, gente, então vamos lá. Agora, eu usei no exemplo anterior o can como habilidade. Agora vamos usar como possibilidade, tá? Olha só. 2 plus 2 can also be written 3 plus 1, tá? O que aqui está dizendo? 2 mais 2 pode também ser escrito 3 mais 1. Então, eu usei o can, tá? Como possibilidade. Então, 2 mais 2 pode ser escrito de outra forma. Como? 3 mais 1, né? 2 plus 2 can also be written 3 plus 1, tá? Então, esse can foi usado numa frase como possibilidade. 2 mais 2 pode também ser escrito, tá? Então, esse é outro uso do can. Habilidade, possibilidade, ok? Vamos passar para o may agora? Vamos lá. Permissão, certo? Então, o may, você vai dizer, may I come in? Eu sou professor da sala, aí tem um aluno chegando, né? Ele vai, antes de entrar, vai dizer, excuse me, teacher, may I come in? Com licença, professor, posso entrar? Posso entrar? May I come in? Então, você vai usar o may e não o can, tá? Porque o can é a habilidade. Lembra do nadar? É ter habilidade. Você tem perna para entrar? Tem. Então, você consegue entrar, né? Mas você tem que ter autorização de alguém. Então, você está pedindo permissão, tá? May I come in? Aí a resposta vai ser yes, yes, you may. Ou no, you may not. Tá? Então, se você deixou a pessoa entrar, você vai dizer yes, you may. Yes, you may. Ou então, no, you may not. Não, você não pode entrar, tá? Então, esse é o uso do may como permissão, ok? Vamos ver outro exemplo? Vamos lá. Ok, galera, então olha só. O outro exemplo do may como permissão, tá? Quando você diz, may I go to the bathroom? May I go to the bathroom? Não esqueçam que aqui tem um TH, então é the, com a linguinha, né? The. E aqui, ó, bath, também tem o TH. Então é bathroom, bathroom. Ok? Então, essa pergunta está dizendo que eu posso ir ao banheiro, tá?
posso ir ao banheiro? Então, um aluno que está em sala de aula, quer sair, quer ir ao banheiro, ele fala para o professor o quê? Professor, posso ir ao banheiro? Então, ele pede permissão, tá? May I go to the bathroom? E ele vai dizer a mesma coisa. Sim, você pode, não, você não pode, tá? Então, você vai dizer yes. Então, ele vai dizer yes, you may, ou então no, you may not, tá? Então, a pergunta está sendo usada com o próprio verbo, tá? Como eu disse, eles têm esse poder de poder fazer uma afirmação e fazer uma interrogação também. Então, na pergunta, você pode usar o próprio verbo anômalo. Não precisa de verbo auxiliar, não precisa de verbo to be, você vai usar o próprio verbo. Então, por isso que eles são uns verbos especiais. São verbos que não são como os outros verbos comuns, tá? Eles são diferentes. Então, nesse caso aqui, ó, você usou o verbo anômalo, may, para fazer a pergunta, sem usar outro verbo auxiliar, tá? Muito bem, vamos mais um exemplo? Deixa eu apagar aqui. Olha só então, gente, agora eu vou usar o may como possibilidade, tá? I may go to the cinema later. I may go to the cinema later. Então, eu posso ir ao cinema mais tarde. Ou seja, eu estou aqui pensando o que eu vou fazer mais tarde. De repente, pode ser que eu vá ao cinema. Eu vou pensar direitinho, de repente pode ser que eu vá. Então, pode ser, I may go. Então, eu posso ir ao cinema, no sentido de possibilidade, tá? Uma possibilidade, isso pode vir a acontecer. Essa possibilidade, eu diria que fica em torno de 50%, tá? Quando você fala, tira o may e se coloca I go to the cinema, então você está afirmando, você vai. Eu vou ao cinema mais tarde, pronto, decidiu já. Quando você usa o may, é porque você não está totalmente seguro, totalmente certo da sua decisão de ir ao cinema ou não. Então você está pensando ainda, talvez eu vá, né? Tanto é que esse may, ele forma uma palavra que eu acabei de dizer aqui, ó, talvez, né? Maybe. Aí você fala assim, ó, você pode tirar esse verbo e dizer I may be, or maybe I go to the cinema. Maybe I go to the cinema later. Então esse maybe quer dizer isso, tá? Uma possibilidade, que é o uso do may. Quando você diz I may go to the cinema, você está dizendo exatamente isso, que tem uma possibilidade de você ir. É a mesma coisa quando você fala maybe I'll go to the cinema later. Maybe I'll go to the cinema later. Então talvez, maybe significa talvez, tá? Então maybe, talvez eu vá ao cinema mais tarde. Ok? Vamos mais um exemplo? Vamos lá. Então, olha só essa frase aqui, ó. It may rain today. It may rain today. Pode ser que chova mais tarde. Pode chover mais tarde. Você falou isso porque você olhou para o tempo, tá meio escuro hoje, né? Tá com pouco sol e tal, tá nublado, né? Eu acho que vai chover. Então você fala, well, I think it may rain today. I think it may rain today. Olha só, perceberam que aqui você usou o it? E o it, ele é o quê? Terceira pessoa do singular. E o verbo may, ele continua a mesma coisa, não flexionou. Se fosse outro verbo aqui, ó, eu teria que ter a flexão verbal. Por quê? Terceira pessoa do singular, presente do indicativo. Então o verbo tem que ser flexionado. Mas os verbos anômalos não flexionam. Então o may continua. It may rain today. O may está aqui do mesmo jeitinho, sem ser flexionado. Entenderam? Tá, então aí foi o may como permissão já foi e agora possibilidades. Ok? Vamos mais um último exemplo? Ok, então para concluir, gente, o último exemplo, vamos lá. Olha só. That may or may not be true. That may or may not be true. Isso quer dizer o quê? Pode ser, ó, it may, pode ser, ou pode não ser verdade. Então, pode ser ou pode não ser verdade. Alguém falou alguma coisa para você, aí você fala, isso pode ser que sim, mas pode ser que não seja verdade. Falaram alguma coisa de alguém, né? Ó, o João é assim, 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 assim. Aí você fala, pode ser que seja verdade, mas pode ser que não seja verdade. Pode ser que ele não tenha feito isso, né? Então você diz,
Well, that may or may not be true. Pode ser ou pode não ser verdade. Tem que analisar os fatos, tá? Então aqui você usou novamente o may como que? Possibilidade, tá? É uma possibilidade. Aqui você está analisando possibilidades. Não está falando de permissão, tá? Aqui não está permitindo nada. Aqui está só dizendo que tem uma possibilidade, tá? De ser verdade ou não. Ok? Então, gente, basicamente o uso do can e do may são os dois verbos anômalos que são bastante usados, né? O uso deles é basicamente isso aí, tá? Então, assistam essa aula várias vezes até você entender direitinho. E se não entender, é só perguntar, deixa a perguntinha lá no canal que eu respondo, tá bom? Mas, então foi isso aí, o uso do can e may. Ok, galera? Então, se gostaram, não esqueçam, se inscrevam no canal, dá o seu like, acione o sininho e não esqueçam de compartilhar o vídeo, tá? Muita gente quer aprender inglês, então não esqueçam, compartilhe, mande esse vídeo para aquela pessoa que está estudando e está em dúvida. Ah, ela me perguntou sobre como é que usa o can e o may. Olha só, tem aula aqui, vou mandar para ele. Manda essa aula para o seu amigo lá. Ok, gente? Então valeu. Muito bom estar com vocês. I'll see you tomorrow. Ok? Thank you. Bye.